e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe nossos pequenos. Palavra de Deus, queridos. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 12. Isaías 40, a partir do versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para eles, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para o qual modela a corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim, pergunta o santo, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó? Porque você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Bem, queridos irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa exposição, você que é membro da igreja, né, a gente está encerrando agora o nosso processo de votação. Nossas irmãs aí vão estar recolhendo a urna para fazer a contagem dos votos. Então, se por acaso você não assinou, não votou, procure ali os nossos irmãos ali na porta para poder fechar esse momento. Bem, queridos,
filósofo Byung-Chul Han descreve a nossa sociedade, a sociedade ocidental contemporânea, como sendo a sociedade do cansaço. Assim, simplificando, a ideia dele é que no século XXI nós recebemos motivações demais. Estamos sendo o tempo todo estimulados ao sucesso, ao crescimento, à realização dos sonhos, bater metas. E aí vem aquela história, você pode, você consegue, você precisa ir além, você não pode se acomodar, você precisa se superar. 100% não é o bastante. Nós devemos estar, você não pode se contentar com menos do que estar bem em todas as áreas da sua vida. E para atender a todos esses estímulos, nós ficamos ligados o tempo todo. Só que a nossa mente, ela não dá conta dessa idolatria do sucesso. Aí vem todos os adoecimentos mentais e emocionais que nós conhecemos. Vem um cansaço físico, mental, espiritual. Nos sentimos cansados da vida, nos sentimos cansados do mundo, cansados de nós mesmos. E não sabemos direito como descansar. Remédios, drogas, férias, folga, dormir o dia inteiro, jogar tudo para o alto, talvez assumir menos responsabilidades, curtir a vida adoidado, só diversão. Qual seria a solução? A nossa alma continua cansada. Então, nesse paradigma de sucesso e felicidade, que a sociedade tenta nos empurrar, acaba nos deixando cada vez mais cansados, doentes e hipócritas, porque a sociedade que gera o cansaço não aceita os cansados. Os cansados são os derrotados, são os que desistem, são os fracos, os que são eliminados pela seleção natural da vida. Ora, não há lugar para fraqueza. E aí você sente que não há lugar para você. Você precisa esconder a realidade da sua vida, você precisa fingir ser o que não é. Porque ninguém aceitaria a sua realidade. Só que, infelizmente, esse cansaço, ele não vem apenas da sociedade. Nós encontramos o mesmo cansaço em diversas propostas espirituais e religiosas. Às vezes, dentro de igrejas, né? Aquela dinâmica que, ao invés de te trazer alívio, te deixa mais cansado. Muita motivação, muitos incentivos, promessas, mas nenhum espaço para frustração, derrotas e decepção. E aí a gente olha para esse texto, especialmente para o versículo 29, e o Senhor diz que Ele é aquele que fortalece os cansados, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E nos lembramos das palavras de Jesus em Mateus 11, 28, que diz: venham até mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O Deus Criador, o Deus que fala aqui em Isaías, o Deus que se revela em Jesus, é o Deus dos cansados. O Evangelho revelado na Escritura é para os que estão cansados. A presença de Deus é o lugar para os que estão cansados. Você que está cansado de fingir ser o que não é. Você que está cansado de viver uma vida hipócrita, tentando corresponder à expectativa dos outros. Cansado de tentar se encaixar em estereótipos. Cansado de esconder suas fraquezas e seus problemas. Cansado de ter que mentir. Você que está cansado de viver uma farsa.
O Senhor diz para você: venha até mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois eu sou aquele que fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você que está cansado dos seus pecados, cansado do seu vazio espiritual, cansado de sentir o gosto amargo da culpa, do remorso, cansado da vergonha, cansado de sentir-se distante de Deus, cansado de sentir-se constrangido na igreja, achando que todo mundo sabe da sua vida, cansado de uma vida dupla, que professa uma coisa e pratica outra. Você que está cansado das acusações que o diabo lhe faz, que a sua própria consciência te faz, cansado das mudanças fracassadas, das tentativas fracassadas de mudança de vida. O Senhor diz para você: venha até mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois eu sou aquele que fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você que está cansado da sua própria frieza espiritual, cansado de uma espiritualidade rasa, medíocre, superficial. Você que está cansado de orações mecânicas, cansado de não sentir a presença de Deus, cansado de uma espiritualidade que se resume à repetição de rotinas religiosas, cansado de cantar e não adorar, ouvir pregações, mas não ouvir a voz de Deus. Você está cansado de ter uma fé que não acredita. Cansado de uma espiritualidade que se resume ao domingo e à igreja. E, na verdade, a igreja, o culto e o domingo, já perderam o significado para você. O Senhor diz para você: venha até mim, você que está cansado e sobrecarregado, pois eu sou aquele que fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você que está cansado da igreja e dos absurdos que os crentes praticam, cansado dos líderes gananciosos e manipuladores, cansado das lideranças que distorcem o evangelho em favor dos seus interesses, cansado da hipocrisia dos que praticam o pecado que condenam, que criticam o cisco dos olhos dos outros, mas não reparam nas traves que possuem. Você que está cansado do ativismo sem sentido, cansado dos discursos motivacionais vazios, que nada tem a ver com o evangelho, cansado das reuniões que mais falam do dinheiro e do diabo do que de Jesus, cansado de instituições que estão focadas na sua autopromoção, na promoção do líder, ao invés da glória de Deus. Você que está cansado dos lugares que, ao invés de promover cura e restauração, trazem dor e sofrimento. Você que está cansado dos que se dizem irmãos, mas ao invés do perdão, do suporte da oração, te oferecem desprezo e ironias. Você que está cansado dos crentes preconceituosos e legalistas, que nada sabem da graça de Deus. Cansado daqueles que têm muita Bíblia e teologia na boca, mas não têm santidade, nem comunhão com Deus na prática. Você que está cansado de rituais e superstições, que pedem muito, prometem muito, mas nada entregam. Para você que se sente assim, o Senhor diz: venha até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu sou aquele que fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você que está cansado da sociedade, cansado desse mundo e suas injustiças, cansado da corrupção, da violência, das dificuldades financeiras, cansado da política suja, cansado da futilidade das redes sociais, cansado da prostituição, da exploração sexual de crianças e adolescentes,
cansado do tráfico de pessoas, cansado de ver gente passando fome e vivendo abaixo da miséria, cansado do egoísmo, da indiferença, da falta de amor ao próximo. Você que está cansado do racismo e do preconceito, cansado da falsificação da verdade, você que está cansado de uma cultura doente, em que as artes estão a serviço dos piores valores possíveis, onde músicas, filmes e séries estão comprometidas mais com sensualidade e pornografia do que com um bom conteúdo. Você que está cansado das promessas vazias, das meias-verdades, do cinismo e da falta de compromisso público das nossas autoridades. Você que está cansado desse mundo, o Senhor diz para você: venha até mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois eu sou aquele que fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você que está cansado da sua própria vida, cansado da sua família, cansado do seu casamento, cansado dos seus pais, cansado dos seus filhos, cansado do seu trabalho, cansado do seu corpo, cansado do que você tem, cansado dos sonhos que você não realizou, cansado dos seus defeitos, cansado dos seus problemas, cansado das suas dores, cansado dos seus remédios, cansado da sua rotina, cansado do seu passado e cansado das suas possibilidades de futuro. Para você, o Senhor diz: venha até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu sou aquele que fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos. Glória ao Salvador, porque na presença de Deus, há lugar para os cansados. Louvado seja Deus, porque os cansados não são desprezados por Ele, mas acolhidos, fortalecidos e renovados. Louvado seja Deus, porque não importa o motivo, a razão do seu cansaço, seja ele justificável ou não, seja ele físico, mental ou espiritual, seja ele fruto de um esforço real ou simplesmente do seu pecado, o Senhor é aquele que fortalece os cansados, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Uma sociedade cansada precisa de um Deus dos cansados. Somos a igreja dos cansados, que prega o Deus do descanso. O evangelho que pregamos é o descanso para os cansados. É o que o Senhor está dizendo. Você que está cansado, venha. Cristo chama, Cristo procura os que estão cansados. Agora, precisamos compreender bem o que está aí nos versículos 29, 30 e 31. Note alguns pontos. Primeiro, o que é que o Senhor faz com os que estão cansados? Ele dá força aos cansados. Ele multiplica as forças ao que se sente sem disposição alguma. Então o Senhor acolhe e trata do nosso cansaço. Ele proporciona energia, vitalidade, ânimo, disposição, coragem, saúde, para que o cansaço seja superado. E você possa encontrar a força necessária para seguir em frente. O mundo, querido, com todas as suas circunstâncias adversas, ele suga toda a nossa energia, querendo ou não, uma hora ou outra, nós nos sentiremos cansados. Às vezes, fazer o bem cansa, servir ao Senhor cansa, até escolher o certo e perseverar no certo cansa. Porque estamos em um mundo pecaminoso. O nosso corpo, a nossa mente sofre com as limitações dessa vida.
e ficar lutando o tempo todo, inclusive contra si mesmo, cansa. Isso sem falar nos pecados que nós já mencionamos. Então, queridos, as estruturas desse mundo são para a gente uma fonte de cansaço, e em contrapartida a presença de Deus é uma fonte de descanso, fonte de renovação. Os que têm fome encontram no Senhor alimento. Os que têm sede encontram água no Senhor. Os tristes encontram alegria. Os desesperados encontram esperança. Os angustiados encontram paz. Os perdidos encontram caminho. Os oprimidos, libertação. Os mortos encontram vida. Os cansados encontram descanso. Tudo isso porque, através de Jesus, pecadores encontram Deus. No Evangelho, eu e você encontramos Deus, salvação, perdão, cura, transformação, vida eterna, reconciliação com o Criador. Isaías vai argumentar. Por que Deus pode fazer isso? Por que Ele é capaz de fazer isso? Porque Ele é incomparável. Ele é Deus grandioso. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por quê? Porque colocam a sua esperança naquele que é incomparável. Praticamente todo o texto, desde o versículo 12, quer responder a essa pergunta: a quem você compararia Deus? Quem? Quem pode ser comparável ao Senhor? Repare na quantidade de versículos que começam com o pronome interrogativo quem. No versículo 18 ele pergunta explicitamente: com quem vocês compararão o Senhor? Versículo 25 e 26 ele repete a pergunta e ele vai argumentando o poder da natureza. Nada é diante dele, porque ele é o Criador, que continua soberano sobre a criação. As estrelas lhe obedecem. O poder da humanidade nada é diante dele. Os poderosos desse mundo nada são diante dele. Versículo 21, ele meio que perde a paciência e pergunta: será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram falar? Será que vocês não entenderam nada? Será que vocês são tão ignorantes? Será que você não entendeu nada, irmão? Cutuca a pessoa do seu lado aí, pergunta para ela: será que você não entendeu nada? Será que você não entendeu nada? Ih, irmão, entendeu ou não entendeu? Está difícil, hein? Versículo 28. Será que por acaso o Senhor está cansado? Será que por acaso Deus se cansou da humanidade? Será que depois de todos esses anos, Deus perdeu a energia? Será que Ele não é mais poderoso para intervir na história como antigamente? Será que Ele não é mais poderoso para transformar vidas, renovar corações? Será que Deus se cansou? Versículo 27. Ora, se Deus não se cansou, então por que, afinal de contas, você fica aí dizendo que Deus não se importa mais com você? Por que você fica com esses pensamentos achando que Deus não se interessa mais pela sua vida? Meu irmão, minha irmã, o seu cansaço está deixando você confuso. Você já reparou como o cansaço mexe com a gente? A pessoa cansada fica impaciente, irritada, fala um monte de bobagem, né? Uma pessoa cansada é uma pessoa amarga. A gente não pensa direito. Você só quer descansar. De qualquer maneira, de qualquer jeito. O mais já possível. Precisamos desesperadamente de um descanso.
Isso mexe com a nossa fé. Isso mexe com a nossa espiritualidade. Não administramos a nossa vida espiritual corretamente. Abrimos brecha para o pecado. Somos omissos com a igreja, somos omissos com a vida devocional. Estamos sem paciência para os irmãos. E aí veja você, estamos tão cansados que projetamos isso para Deus. Acho que Deus já se esqueceu de mim. Já nem ouve a minha oração, já nem se importa com o que eu faço, deixo de fazer. Meu irmão, minha irmã, a raiz dessa amargura, sabe, gente amarga, a raiz dessa frieza, a raiz da sua incredulidade, é o seu cansaço. Você precisa admitir, você está cansado. A boa notícia para você é que o Senhor está dizendo: venha até mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Eu sou aquele que fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A sua fé e esperança não podem ser determinadas pelo seu cansaço. A sua teologia, a sua espiritualidade não podem ser determinadas pela amargura que toma conta da sua alma. Sabe, talvez você está me ouvindo nesse exato momento e não esteja acreditando em nada do que eu estou falando. Seja honesto. Sabe, seja honesto, irmão. Admite a sua incredulidade. Isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Significa que o seu cansaço está condicionando a sua fé. Irmãos, eu me incluo entre os cansados. Eu procuro, me esforço, me empenho para não limitar a minha fé pelo meu cansaço. E o crer fortalece. O Deus em que a gente põe a esperança nos fortalece. As promessas desse Deus, a palavra desse Deus, o poder desse Deus, a graça desse Deus incomparável, o reino desse Deus, o evangelho desse Deus, me fazem seguir em frente. Então, eu enfrento um cansaço não olhando para mim mesmo, olhando para Deus. O cansaço nos faz pensar, acho que, sabe, melhor é não ter vindo à igreja hoje, melhor é não ter vindo ao culto hoje, meu lugar não é aqui. Ao contrário, irmão, esse é o seu lugar, é onde você deveria estar. Porque o verdadeiro descanso que necessitamos virá dele. A verdadeira renovação que precisamos virá dele. A força que necessitamos é ele quem vai dar. Ele fortalece ao cansado. A força vai dele para o cansado. Na presença dele, em comunhão com ele, fazendo o que ele me manda fazer. É que experimentamos o milagre. O milagre do Deus que fortalece o cansado. E é milagre, porque às vezes você está tão cansado, que quem está ao seu redor acha que você vai cair, acha que você vai desistir, acha que você vai parar, acha que você não vai seguir em frente. É milagre, porque talvez até você mesmo acha isso. Ele fortalece o que está cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
O Senhor é uma fonte inesgotável de graça, de vida e de força, Ele é incomparável. O que eu preciso fazer é buscar nessa fonte, continuamente nessa fonte. Os que buscam no Senhor são os que esperam no Senhor. Detalhe aqui, irmãos, é que isso é um processo contínuo, um processo constante, regular. Ora, nós estamos fracos espiritualmente, você está fraco espiritualmente. Por quê? Não é porque Deus se tornou fraco, mas é porque nós não estamos o buscando como deveríamos. E o que acontece quando buscamos o Senhor? O que acontece com aqueles que atendem ao chamado de Jesus para os que estão cansados? O que pode acontecer na sua vida hoje se você atender ao chamado do Senhor? Versículo 31. Voam como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se cansam. 3 verbos, irmãos: voar, correr, caminhar. Ora, verbos de movimento, porque o cansaço nos traz estagnação, paralisia. Você perdeu a motivação, perdeu o ânimo, perdeu a disposição, você não quer fazer nada. Sabe, o ídolo do cansado é o nada, é o seu Deus. Você quer nada. Meu irmão, minha irmã, Deus não te criou para ficar parado e estagnado. Quem nos paralisa é o pecado. Quem nos aprisiona é Satanás. O Evangelho é libertação. Jesus é libertador. E o resultado disso na nossa vida é andar, correr, voar. Veja, tem gente que acha que o reino de Deus é uma espécie de spa, né? A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você se torna um VIP, com direitos a serviços exclusivos. A igreja existe para te servir. O pastor e os irmãos estão aqui para te servir. Deus agora vai te servir. Basta você sentar na cadeira do crente e usufruir dos seus privilégios exclusivos. Para a tristeza de alguns, o que Deus está dizendo é que vai dar força aos cansados, não que vai dar um sofá para os cansados. Ele vai multiplicar as forças dos que estão sem vigor, não multiplicar as camas da sua casa. Repare, preste atenção no que Jesus falou lá em Mateus 11. Ele convida os cansados e sobrecarregados a irem até Ele, mas o texto continua. E ele diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo, de Jesus, e aprendam de mim, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Mas, como já falei aqui, tempo atrás, o que não pode passar despercebido para você é que Jesus tem um jugo e Jesus tem um fardo. É leve, louvado seja Deus, é infinitamente leve, é feito sob medida para você que está cansado. Cabe certinho na sua vida. Mas tem um jugo, mas tem um fardo. Você compreende? Quando nós somos verdadeiramente renovados pela graça de Deus, fortalecidos pelo Espírito, isso nos faz nos movimentar na direção de uma vida com o Senhor. Como é bonito, irmãos, como é emocionante, inspirador, quando vemos irmãos e irmãs com o coração inflamado pelo Evangelho,
que não medem esforços para servir ao Senhor, que se alegram na oração, que se alegram no serviço, que têm testemunho para compartilhar, que evangelizam, que têm experiências com Deus, que se dispõem, que não são os primeiros a reclamar, ao contrário, são os primeiros a servir. Eles se movimentam, porque são impulsionados, não por si mesmos, mas por uma força exterior, que é a força do Senhor, que vem do céu. O Evangelho nos impulsiona a andar, a correr, a voar, a ir mais rápido, a ir mais longe, a mergulhar mais profundo no Evangelho, a nos movimentar na direção de um compromisso maior com a oração, com a adoração, com a evangelização, com a igreja, a um espiritualizar todas as áreas da nossa vida, porque estamos servindo a um Deus que é incomparável. Oramos, cultuamos, adoramos um Deus que é incomparável. Falamos do Evangelho, porque estamos falando de um amor e de uma graça que são incomparáveis. Honramos a Deus em cada área de nossa vida, porque o Senhor da minha vida é incomparável. O reino de Deus, queridos, é amplo, é diversificado. Serviremos ao Senhor de diversas maneiras, de múltiplas formas, mas serviremos ao Senhor. A força que Deus traz sobre os que estão cansados, sobre os que vão ao encontro de Jesus, fazem com que esses se movimentem. A pergunta para você é: será que você não está deixando o seu cansaço, o cansaço da vida e do mundo, determinarem o seu relacionamento com Deus? Será? Queria convidar você a orar nesse momento, a fechar os seus olhos e a colocar a sua vida diante do Senhor. Sabe, irmãos, nós temos questões assim muito importantes para serem tratadas aqui. É muito triste o que o cansaço pode fazer na vida de uma pessoa. É muito triste estarmos cansados. Um cansaço emocional, um cansaço mental, um cansaço da vida, um cansaço da família, um cansaço da igreja. Um cansaço que nos tira a vontade de viver às vezes. Um cansaço que nos tira a disposição de fazer o certo. Que drena, que suga as nossas energias. Mas você precisa ouvir Jesus. E você precisa lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua dor, todo o seu cansaço. Veja, Ele diz: venha até mim, todos os que estão cansados. Então qual é a condição para eu ir ao encontro de Jesus? Simplesmente admitir: Senhor, eu estou cansado. Você só não vai se você fingir que não é com você. Se você não tem cansaço nenhum para apresentar para o Senhor. Mas se você tem um cansaço, o Senhor chama você a ir ao encontro dEle e apresentar esse cansaço. E clamar ao Senhor e crer que o Senhor trará milagre na sua vida. Sabe, às vezes, como eu falei, você está tão cansado que você acha que não tem mais jeito de continuar. Tem coisas na sua vida que você já não sente mais força de fazer. Talvez é o que todo mundo está pensando, todos contam as horas e os minutos para você desistir. Mas você está diante daquele
fortalece os cansados, que multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Da onde vem essa força? Vem do Senhor. E aí você vai andar, você vai correr, você vai voar, você vai viver algo novo na sua vida com Deus. Algo que talvez você não acredite que seja possível. Porque a sua força está vindo do céu. A sua força está vindo daquele que renova as forças dos cansados. Irmãos, é a força que eu quero para a minha vida. Eu não quero. É a minha oração por mim, é a minha oração por você. Não ser vencido pelo pecado, não ser vencido pelo desânimo, não ficar parado no reino de Deus. Quero viver o reino, eu quero crescer espiritualmente, não quero deixar de servir o Senhor. E essa força somente vem dele. Fale com o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor essa hora. Pai, o pecado, os problemas da vida, nossos erros, as frustrações, tantas coisas, ó Pai, sugam toda a nossa energia e a gente se sente tão cansado de, Senhor, de viver uma mentira. E há quantos, ó Pai, que nesse momento diante do Senhor, de tão cansado que estão, ó Pai, já não creem, já não sentem sua presença, nem tem motivação alguma de seguir em frente. Deus, em nome de Jesus, fortalece as forças dos que estão cansados, ó Pai. Cumpre em nós a Tua palavra, Senhor. Traz essa força que vem do céu. Ministra sobre nós essa força que vem do Teu Espírito. Ó Pai, aplica sobre nós a Tua graça. Para que nós, ó Pai, renovados pelo Senhor, possamos, ó Pai, se levantar e seguir em frente. Que as circunstâncias desse mundo, dessa vida, não limitem a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua graça, que o Evangelho, que o Teu poder dentro de nós nos impulsione, Senhor, de uma maneira, Senhor, sobrenatural, milagrosa, de forma que nem nós mesmos acreditaremos, nem outros, ó Pai, acharão que será possível, mas, ó Pai, nós iremos em frente e serviremos ao Senhor e faremos a Tua vontade e não retrocederemos, ó Pai, mas perseveraremos no Senhor, no Teu caminho, ó Pai. Que possamos sentir a força do céu e que essa força, Senhor, venha preencher as nossas vidas e que a força da Tua graça seja maior, ó Pai, que o cansaço do corpo, da mente, da alma. Que as dores, ó Pai, que esse mundo traz sobre as nossas vidas, que as dores que nós mesmos trazemos sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, milagrosamente, traz força aos que estão cansados. Multiplica as forças dos que estão sem vigor. Dá-nos a sinceridade e a honestidade de admitir o nosso cansaço e buscar em Cristo renovação para as nossas vidas. Em nome do Teu Filho